Bem-vindos ao Welcome Aboard. Bem-vindos a mais um episódio do Welcome Aboard. E hoje tenho aqui comigo alguém que decidiu assumir o comando da sua vida, quer pessoal, quer profissional. Um empreendedor que decidiu construir o seu negócio na Rainbow Braga e hoje vive uma realidade muito diferente. Bem-vindo, Rui. Olá, bom dia. Bom dia. Então, fala-me um pouco de ti. Quem era o Rui antes da Rainbow e quem és tu hoje? O Rui antes da Rainbow era um Rui do deixa andar, seja o que Deus quiser. Era um Rui sem objetivos, sem uma meta para atingir. Hoje o Rui é um Rui com metas, um Rui com objetivos e que se propõe a esses objetivos e atinge tudo aquilo que se propõe, e isso é graças à Rainbow, tudo mudou para melhor. E o que é que estava a acontecer na tua vida quando tu decidiste entrar, Rui? Eu já estava à procura de um part-time e lembro-me perfeitamente que eu estava num jantar e ouvi falar da Rainbow. Não é que eu estivesse atento à conversa dos outros, mas como a conversa era ao meu lado, acabei por ouvir e fui lá questionar a pessoa para saber mais coisas sobre a Rainbow, o que é que era e o que é que não era. E pronto, e depois o resto é história, não é? Depois de receber a demonstração. Certo. E o que é que tu fazias antes? E nesse período, houve algum momento em que tu pensaste, não, assim já não dá, preciso de uma mudança? Sim, sem dúvida. Eu trabalhava na Lacatoni, eu era o responsável do armazém lá e trabalhava o dia todo. E eu pensava assim: não, eu tenho que ganhar mais um bocado de dinheiro. Era isso que eu queria, era ganhar mais um bocado de dinheiro. E essa do assim já não dá mais, eu acho que já vem desde os meus 13 anos, porque eu já com essa idade, nas férias da escola, eu queria trabalhar com o meu pai porque eu queria mais. E já trabalhava com ele nas férias da escola também. Então sempre houve esse desejo da tua parte de querer mais. Sem dúvida. E por isso é que até foste tu próprio que, ao ouvir uma conversa, quiseste saber mais. Exatamente, que eu quis saber mais porque eu queria mais. Já estava cansado de ser um trabalho normal, das 8 às 5, em que alguém decidia aquilo que eu ia ganhar, por assim dizer, né? Eu sempre disse, e muitas vezes quem está comigo perto sabe que eu sempre disse: eu não sirvo para trabalhar para outras pessoas, eu tenho que ser o dono do meu negócio. E tu viste na Rainbow que é essa oportunidade. Sem dúvida. Aqui nós somos donos do nosso negócio, do nosso tempo. Decidimos quanto é que queremos ganhar, entre aspas, não é? Pomos os objetivos e é isto que eu quero e bora lá. Num trabalho normal isso não é possível. Portanto, foi até isso que mais te encantou neste negócio, Sim, o não facto de é? poder crescer. E houve alguma coisa que te tivesse assustado logo no início? Porque era algo novo. Sim, assustou-me o medo, não é? Eu nunca tinha vendido nada. Aqui nós tínhamos que, no fundo, somos comerciais. Nós passamos a vida a vender, no nosso dia a dia passamos a vender, mas aqui era diferente. E eu, como nunca tinha vendido nada, tinha esse medo: será que vou conseguir? Será que não vou conseguir? E houve alguém que te inspirou ou, por outro lado, que te fez desacreditar? Como é que tu lidaste com estas questões? Eu sempre quis estar perto daquelas pessoas que tinham sucesso cá. Como é que eles fazem? O que é que eles fazem? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eles fazem para conseguir fazer? E aí foi essas pessoas que eu segui. E claro que também houve quem me tentou desacreditar, mas confesso que nunca levei muito a peito essas palavras dessas pessoas, porque se nunca chegaram onde eu quero chegar, não é essas pessoas que eu tenho que ouvir. É, mas a verdade é que muitas das vezes estas pessoas são pessoas muito próximas de nós. Às vezes são os nossos pais, os nossos amigos, e não é por mal, não é? É mesmo até para nos tentar proteger. Claro que sim. Nós até costumamos dizer que são os ladrões de sonhos. É, eu fui até, entre aspas, algo de chacota. Vais vender aspiradores, tens um trabalho seguro, a Lacatoni está bem cotada no mercado, é conhecida, e vais vender aspiradores. Mas eu nunca liguei a isso. Mas para ti teres aquele limite, não é? No final do mês, Isso, não te nada, proporcionava segurança nenhuma, não é? nenhuma. E o que muita gente diz que isso que é o seguro. É o É seguro verdade. se chegarem ao fim do mês e a empresa deles pagar. Exatamente. E esse seguro-se também lhes proporcionar a vida que querem ter, não é? Exatamente. E olha, o que é que este negócio te obrigou a crescer enquanto pessoa? Obrigou-me a trabalhar mais em mim, que era uma coisa que confesso que eu não fazia. Leio muito, vou sempre a formações de desenvolvimento pessoal, que isso mudou-me completamente. Foi do 8 para o 80 mesmo.
Foi o teu primeiro contacto mais Sim. a sério com o desenvolvimento pessoal? Sim, nunca tinha tido algo do género. E aqui é uma das coisas que eu gosto e que faço com frequência. Agora, Muito bem. E que crenças é que tu tiveste que abandonar? Que crenças é que tu tinhas que te tinham levado ao patamar em que tu estavas? E que crenças é que tu tiveste que também adquirir? Que novas crenças tiveste que adquirir para chegares ao patamar em que tu estás? as crenças que tive que abandonar foram, no fundo, aquelas crenças que vêm da nossa infância. É isto é seguro, é assim que tem que ser, temos que trabalhar, temos que, temos que fazer aquilo que os nossos pais faziam, no fundo. Não é que eles estivessem a pensar mal por nós, não é? Mas eram as crenças que ficaram. E agora adquiri novas, ainda não as deixei todas, confesso, não é? Não é do dia para a noite também. Isto é um trabalho contínuo, não é todos Exatamente. os dias. Todos os dias aquilo que eu faço, exatamente, mas as crenças que estou a adquirir, de ler, de fazer formações de desenvolvimento pessoal, isso tudo tem melhorado bastante, sim. E qual foi o maior desafio interno que tu enfrentaste? Medo, insegurança? Foi o medo e foi a autoconfiança, talvez. Porque aquilo que falei há pouco, será que eu vou conseguir vender? Porque nunca tinhas Nunca vendido. tinha vendido nada. O que é que estar na Rainbow te ensinou sobre ti? O que tu não sabias ainda que eras capaz, por exemplo? O que ensinou-me, acima de tudo, que eu sou mais resiliente e mais persistente daquilo que eu alguma vez pensei. Porque era aquilo que eu disse, eu deixava andar, era o que Deus quisesse, mas agora não. Agora eu foco-me, eu sou persistente e se não fosse persistente eu não estava aqui hoje. Nós costumamos dizer que realmente há sempre uma versão nossa que tem que morrer para que outra possa nascer. Que versão tua é que este negócio acabou por matar para que outra pudesse nascer? Matou a do deixar andar. Essa sem dúvida que é uma coisa que eu agora não faço, não é o deixar andar. O Rui de agora faz as coisas acontecer. É traçar o caminho, traçar a meta e trabalhar para isso. Portanto, tu vieste para o negócio Rainbow, não é? Tornaste um empreendedor. E o empreendedorismo traz consigo aqui uma promessa do tempo, ter tempo. Isto manifestou-se na tua vida? Sim, tenho muito mais tempo livre. Tempo livre não é sinónimo de não fazer nada. É mais organização, consigo gerir muito melhor o meu tempo e isso fez com que a minha, o meu campo de visão sobre as coisas também mudasse, não é? Tu és pai de duas meninas, não é? Lindas, Que idade é que elas têm? 7 anos. E o que é a Rainbow, não é? Seres empreendedor na Rainbow te proporcionou enquanto pai. Proporcionou-me muito mais tempo com elas, mas tempo de qualidade, que no fundo é aquilo que é importante. Eu, quando trabalhava na Lacatone, eu trabalhava das 9h30 até às 7 da tarde e quando chegava a casa era jantar e elas, como eram pequeninas, tinham 3 anos na altura, era hora de as pôr a deitar para dormir. Agora não, agora consigo ir buscá-las sempre mais cedo, consigo passar tempo, mas tempo de qualidade. Olha, Rui, e que atividades é que tu fazes hoje com as tuas filhas e que antes tu não conseguias fazer? Olha, consigo levar a Matilde ao piano, que ela anda em aulas de piano, e consigo levar a Benedita a aulas de violino. Elas já tiveram outras atividades em que eu também as conseguiria levar. Neste momento é estas, porque elas estão a mudar, a decidir aquilo que Constantemente. querem, exatamente. Mas o importante é que eu consigo estar lá para elas e estar presente. Não apenas à noite, mas sim quando elas precisam, no fundo. És tu que as levas à escola? Sim, Se houver alguma questão, tu podes ir buscá-las a qualquer momento. a qualquer momento. Não há necessidade de ter, olha, tenho que sair para ir buscar. Não, não preciso sequer dar justificações a ninguém. E o que é que significa para ti seres dona do teu tempo? Isso para mim é aquilo que eu sempre pedi para mim. Eu hoje, por causa do desenvolvimento pessoal, eu percebo que era uma coisa que eu pedia inconscientemente. Eu falava tantas vezes que eu queria ser um dono de mim, o dono do meu trabalho, e as coisas acabaram por acontecer agora. Oh, Rui, diz-me uma coisa, o que é que tu teres tempo mudou na dinâmica na tua família? Não só com as tuas filhas, não é? Mas também com a tua esposa. Mudou também bastante porque nós temos a clínica de fisioterapia, em que exige muito mais a presença da minha esposa do que propriamente a minha, e o facto de eu ter esta liberdade para poder ir levá-las, para poder ir buscá-las, seja a hora que for,
permite também que a clínica cresça muito mais e rápido também, porque permite que a minha esposa esteja lá mais focada e não tenha que sair ou que desmarcar para ter que ir buscar as meninas caso aconteça alguma coisa, por exemplo. Sabes, nesta questão do empreendedorismo, há pessoas que confundem a liberdade com falta de disciplina. Porque liberdade tem que ser com responsabilidade, não é? Como é que Exatamente. tu geres? Olha, o que eu costumo dizer é o facto de eu ser dono de tudo isto que é meu, se as coisas correrem bem, foi uma decisão minha. Não, se correrem mal, foi uma decisão minha. Se as coisas correrem bem, é porque eu aguentei mais tempo que os outros. Como é que tu geres o teu tempo? Como é que são os teus dias como empreendedor Rainbow? Todos os dias de manhã eu escrevo as minhas gratidões, as minhas afirmações, eu leio. Desenvolve um pouquinho isso. O que é escrever as gratidões, as afirmações? Portanto, isso é uma prática que tu descobriste aqui já no negócio Rainbow, não é? Exatamente, foi desde que estou na Rainbow sim que eu faço isso. E o que é isso das gratidões? É agradecer aquilo que eu ainda não tenho, mas que é aquilo que eu desejo. Por isso, eu tenho a certeza que isso que eu agradeço, isso vai acontecer. E que afirmações é que tu fazes? As afirmações que eu faço é afirmar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu quero ser, porque eu sei que vou ser, e isto aqui foi tudo, e eu já não consigo deixar isto, na verdade. Já Eu faz parte de ti, não é? já faço isto há 3 anos, Já se tornou um hábito, um sem bom dúvida, hábito. sem dúvida. E mais, o que é que fazes depois? Depois da leitura, costumo também contactar clientes para visitá-los, porque temos tempo livre e conseguimos fazer isto. Quando trabalhamos as 8 horas, por assim dizer, num trabalho, é que vamos para lá e temos que fazer aquilo que nos dizem para fazer. Tocaste agora num ponto muito importante para quem é empreendedor, o contactar. Como é que tu te disciplinas a contactar clientes todos os dias? Com chamadas, eu tenho também um grupo com todos os meus clientes, onde eles estão sempre a par das campanhas e acaba também isso por me ajudar, como eles sabem quais são as campanhas existentes, muitas vezes até são eles que me contactam. Mas tu tens um planeamento que fazes do dia, da semana, do mês, onde tu colocas isso? Porque a verdade é que com o tempo, com a liberdade de tempo que tu tens, se não fores mesmo organizado, disciplinado, rapidamente o tempo passa, não É, é? passa mais Então, rápido até. passa mais rápido. Então, tu tens algum plano, algum planeamento onde tu escreves, onde tu apontas? Sim, eu coloco sempre os meus objetivos mensais, anuais e estou a introduzir agora objetivos semanais também, que é para se tornar mais fácil. Mas os mensais e os anuais já é desde o início. Então, se tivéssemos que resumir aqui, os novos hábitos que tu adquiriste, não é? Sendo empreendedor Rainbow, quais é que foram importantes para te levar aqui a um patamar de sucesso? Planear os objetivos, sem dúvida, que é para não andar à deriva, Ok. que é para saber para onde quero ir. Não é o deixa estar, não é? Exatamente, isso, como eu disse há pouco, isso terminou completamente. E o hábito do contacto também com os clientes, que comecei a fazer isso desde muito cedo e que me fez chegar até onde estou, sempre com a continuidade do trabalho, felizmente, não é? Exatamente. Tu estás na Rainbow já há 3 anos. Exatamente. Olhando aqui para as tuas conquistas, portanto, estamos a falar aqui que abriste um negócio, não é? Sim. Na Rainbow, és empreendedora, ganhaste liberdade de tempo também com as tuas filhas, isso é tudo muito importante. Agora, quais foram, para além disso, outras conquistas que tu tiveste cá? As conquistas com a empresa, que é a parte das viagens, Para ti as viagens sempre foi algo que importante para ti, que tu querias ganhar, tu gostas de viajar, no teu trabalho anterior tu conseguiste, permitias-te viajar ou não dava, não é por questões financeiras? não dava por questões financeiras e não dava porque eram eles que decidiam quando eram as minhas férias, porque era quando a empresa fechava. Ainda tinha essa. Não podia escolher. Aqui, com a parte das viagens, com as competições, a primeira, confesso que eu não consegui ganhar por falta de tempo da competição, por falta de experiência também, Faz parte. exatamente, eu consegui ver tudo aquilo que os colegas passaram nessa viagem. E o meu pensamento foi, eu não posso perder mais nenhuma viagem.
E a verdade é que não perdi. Com a Rainbow já consegui ir a Bali, Dubai, a Las Vegas, vamos agora à República Dominicana e era impensável em 3 anos eu ter feito estas viagens a trabalhar num trabalho comum, por assim dizer, que era uma fábrica, era no fundo que era onde eu trabalhava. E qual foi a viagem que mais te marcou? A que mais me marcou foi a primeira, sem dúvida. A Porque parte a primeira tem. exatamente, foi aquela conquista de eu consegui, né? O eu consegui E nesta primeira também tem um sabor ainda mais especial, porque tu foste o primeiro na Rainbow Braga a ganhar essa viagem e o segundo a nível nacional, não é? exatamente, sim. Portanto, isso também traz ainda Traz outra outro sabor. satisfação, não Não é? foi algo que eu me tivesse proposto, a ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, eu tinha-me proposto a ganhar, mas sim, é um motivo de orgulho também ter conseguido num escritório de Braga, como um escritório com tanta gente com qualidade, ter sido o primeiro, claro que sim, é motivo de orgulho, E como é que tu te preparaste para esta conquista? com os objetivos bem definidos, meti aquilo na cabeça e bora lá. No fundo, foi fazer depois, Seguir o caminho, seguir o caminho e fazer aquilo que te propuseste a fazer, não é? exatamente. Aquilo que tem que ser feito. É porque não podemos só colocar no papel o objetivo é isto, mas depois ficar à espera. Temos que fazer as coisas acontecer. E em que mais conquistas é que tu tiveste, para além das viagens? Além das viagens, posso falar de uma muito específica que para mim foi a que mais me marcou, mesmo além das viagens. Foi a primeira Rainbow que eu consegui vender sozinho. Essa, sem dúvida, que para mim marcou-me e teve um sabor especial porque foi o sentimento do eu consigo. Afinal, eu consigo vender. Isso é brutal, não É, é? sem dúvida. Se vender sem ajuda de ninguém, é sem ajuda de ninguém naquele momento, não é? Não vamos esquecer o que está para trás, Claro. mas sem dúvida que foi o que mais me marcou. Mas eu sei que houve mais conquistas. Houveram várias conquistas, sim. Foi a parte de receber os prémios também depois dos tops que há do mês, receber de vários meses já. Sim, sem dúvida que é tudo muito gratificante. Rui, também foste o top vendedora, não é? Nos 2 últimos anos aqui na Rainbow Braga. Que significado é que isto tem para ti? O primeiro foi muito bom, não estava à espera, confesso que não estava à espera. E o segundo foi um de. Não é, já consegui, eu agora, pronto, pode ser outro. Não, não é uma coisa que mais uma vez eu me propus, mas eu acho que tinha um trabalho redobrado para ser um exemplo, porque no fundo eu quero, como houveram exemplos para mim, eu quero também ser um exemplo para as pessoas novas que estão a chegar. E acho que consigo ser exemplo para algumas pessoas também, não é? Isso é importante para ti, inspirar os Sim, outros. como eu fui inspirado, eu quero inspirar outras pessoas também, sim. Rui, tu deves ter realmente aqui uma preparação muito boa em termos mentais, emocionais, porque realmente tu fazes aqui algo que é incrível. A maioria das pessoas olha para alguns meses mais desafiantes, como o agosto, não é? Mas curiosamente, agosto tem sido os teus melhores meses do ano. Como é que tu te preparas? Sem dúvida que o mês de agosto tem um significado especial para mim, porque se foram eu já estou cá há 3 anos, ou seja, nos 3 meses de agosto foram os meus melhores meses, sem dúvida. O de 2024 é o melhor de todos. E isso veio tudo de uma campanha, de uma venda que eu fiz em maio, em que era uma pessoa que trabalha no estrangeiro, mas quando voltou eu contactei-a para abrir campanhas para ganhar os extras e a partir daí tudo fluiu. Era abrir sempre campanhas mesmo nas vendas que aconteciam e realmente o agosto é o que para muitos é motivo de o pessoal está de férias e vamos também se calhar abrandar aqui. Não, temos que aproveitar esse mês para elas receberem a demonstração porque depois vão para o país onde trabalham, não é? Ou seja, no fundo também é uma nova crença, não é? Sim, Porque enquanto a maioria das pessoas tem a crença de que em agosto as pessoas não querem porque vão de férias ou não estão cá, já gastaram o dinheiro para as ou já férias, gastaram dinheiro para as férias, não é? Tu tens uma crença contrária, não é? Porque agosto é o melhor mês do ano. sem dúvida, sim. Olha, e o que é que tu fazes hoje que o teu eu do início nunca faria? O desenvolvimento pessoal. Era cético nessa área e depois de começar a conhecer, é uma área que eu gosto muito, que nunca vou deixar, independentemente de ser Rainbow ou ser outra coisa qualquer,
nunca vou deixar o desenvolvimento pessoal porque isso faz toda a diferença na nossa vida. É verdade, por isso é que se diz pessoal, não é? Exatamente. Porque vai muito para além do profissional. Sim, E tem que ser para a vida mesmo, para a vida. Temos que. O melhor investimento é em nós. sem dúvida. Trabalha mais em ti do que no teu próprio negócio, não é? Exatamente. Alguém já dizia isto. Exatamente, é verdade. Oh, Rui, e aqui um conselho para alguém que também gostava de ser empreendedor, mas que ainda não deu o primeiro passo porque está preso ao medo. O que é que tu aconselharias? Que por trás desse medo talvez seja onde está o sucesso. Porque se ficarmos sempre deste lado, na zona de conforto, nada vai acontecer. O melhor está sempre fora da zona de conforto. Por isso, eu aconselho toda a gente a dar esse passo. Com medo ou sem medo, avancem. E o que é que ninguém te contou sobre este caminho? Ninguém me contou que isto ia ser desafiante. Pensei que seria mais fácil. Quais eram as tuas As expectativas no minhas início? expectativas eram, oh, isto vai se vender, isto vai se recrutar, porque eu até pensei que fosse mais fácil recrutar do que vender, por exemplo, e não, era uma crença por causa do preço do equipamento, não é? Do valor que ele tem, mas não, é muito mais fácil as pessoas fazerem esse investimento do que darem o passo para virem para fazer o seu negócio por causa do tal medo. Por causa do tal medo. Tu não tiveste este medo, porque Não. até foste tu próprio que, no momento da tua vida que disseste assim, já não dá, eu preciso de algo, eu quero algo maior. E eu tanto que pedi inconscientemente que eu até estava ouvir uma conversa ao meu lado que foi o que me fez chegar até aqui, que nem era comigo a conversa. Olha, e se pudesses voltar a esse início atrás, o que é que farias diferente? E também o que farias igual? Quando dizes atrás, ao início da Rainbow, Ao início do teu fazia tudo percurso. igual, não fazia nada de diferente. E porquê? Porque, ainda para mais sabendo o que sei hoje, tenho a certeza que o passo que dei foi o passo certo. E o que é que tu também poderias dizer a alguém que está preso até a realizar os sonhos do patrão, não é? Como tu Sim, fazias antes de entrares na Rainbow, porque as pessoas estão a realizar os sonhos do patrão. é. Que conselhos é que tu darias também? O que é que tu tens para dizer a estas pessoas que têm sonhos, mas por algum motivo não são capazes de soltar e avançar? Eu costumo muitas vezes dizer para não deixarmos a pessoa que está ao nosso lado roubar os nossos sonhos, deixar com que eles adormeçam. Porque se não formos nós a tratar dos nossos sonhos, quem está ao nosso lado, não é, de amigos e às vezes mesmo família, como falaste no início, eles vão nos querer roubar isso. Por isso, a decisão está em nós. Se nós tomarmos essa decisão, tenho a certeza que as coisas vão acontecer. Vamos cair, é certo, mas mais importante é levantar e levantar e levantar, porque vai chegar o dia em que nós vamos andar sempre de pé, não vamos cair. Isso mesmo. E se tu pudesses definir esta tua experiência na Rainbow em 3 palavras, o que é que tu dirias? Essa pergunta é boa. É boa, não é? É, em 3 palavras. Assim, a É, primeira que te vem à a cabeça. primeira que me vem à cabeça é a parte do desenvolvimento pessoal, sem dúvida. O que melhorou em mim. Portanto, o Desafi crescimento pessoal. Sim, desafiante, porque o que nos desafia é o que nos vai tornar mais fortes e gratificante, sem dúvida. Que bom, Rui. Muito obrigada por ter estado cá a partilhar a tua história. Percebemos que a Rainbow, muito para além do crescimento financeiro, o que te trouxe também foi este crescimento Sim. pessoal, não é? O que me trouxe para cá, no fundo, foi a parte financeira, que era o extra. Agora confesso que há muito mais além do dinheiro que me mantém cá. Que é o tempo, O tempo, a liberdade, o poder estar mais vezes com as tuas sim, filhas. e, e eu conseguir fazer tudo aquilo a que me proponho. No fundo, a Rainbow acaba por ser aqui o ambiente que potencia os resultados, não é? Pessoas que aprendem a pensar de uma forma diferente e isso depois espelha-se nos resultados. Sem O dúvida ambiente é muito importante. sem dúvida que a Rainbow nos põe totalmente diferentes. Digo isso muitas vezes. A Rainbow mudou-me completamente e vou ser sempre grato. Eu entendo, Rui, porque eu passei exatamente pelo mesmo processo. O desenvolvimento pessoal que acabei por descobrir aqui na Rainbow foi sem dúvida o veículo da minha grande transformação. Sem dúvida. Obrigada, Rui, mais uma vez. Obrigado, eu.